Olá, é um prazer estar participando deste evento e trazer para vocês um pouco da minha pesquisa realizada no doutoramento em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Portugal, que trata sobre as leis afirmativas na educação brasileira, mais especificamente sobre as leis 10.639/2003 e a 11.645 de 2008. E a hipótese que eu estou levantando nesta pesquisa é exatamente essa. Seriam essas leis afirmativas brasileiras, estariam elas enquadradas em um perfil epistemológico descolonial ou decolonial? Então, para responder essa questão, esse questionamento, é necessário que se faça um estudo mais profundo acerca desses conceitos, descolonialidade e decolonialidade. Nós sabemos que nas últimas décadas do século passado, grupos de intelectuais, mais especificamente da Índia e da África, passaram a refletir acerca dos efeitos da colonialidade e do colonialismo nos povos subalternos. Essas reflexões traziam um projeto epistemológico, ético, político, a partir de uma visão crítica ao colonialismo e à modernidade ocidental, em suas raízes históricas, sociológicas e filosóficas. Essas reflexões que criticavam a colonialidade sofriam influência de três franceses: Frantz Fanon, o Aimé Césaire e o Auguste Himene. Inicialmente, essas discussões na Índia tinham como representante o indiano Ranaj Gua. E foi a partir dele que se iniciou um grupo chamado Grupo Sul-Asiático dos Estudos Subalternos. Essas ideias chegaram nas Américas e um outro grupo se formou em terras americanas, pensando também nessas reflexões acerca da crítica ao colonialismo, à colonialidade. Porque a gente tem que entender que colonialismo é o momento histórico e a colonialidade é o efeito simbólico que o processo colonizador impôs a esses povos que foram expostos ao processo de colonialismo. Bom, e assim foi criado também na América um grupo para essas reflexões, que é o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos. O grupo sul-americano tinha como representantes o Aníbal Quijano, o Eduardo Mendieta, o Santiago de Castro Gomes e o Walter Mignolo, que era um argentino. Mas isso, no decorrer das reflexões e dos encontros, alguns desses elementos passaram a não concordar e discordar e ter algumas divergências. Daí o Walter Mignolo resolveu criar um outro grupo e que, a partir daí, eles se reuniram já com a outra perspectiva. E aí esse grupo foi chamado de Grupo Modernidade e Colonialidade. A ele juntou-se o Henrique do Céu, o Ramon Grisfogel, Augusto Lau Montes e o Aníbal Quijano também. E outros tantos como o português Boaventura de Souza Santos. Esse grupo tinha uma outra perspectiva de trabalho e resolveu levar essas reflexões ou trazer as reflexões de movimentos sociais da América Latina para as suas reflexões. E aí, a partir do Fórum Mundial Social, eles buscaram essas informações junto a grupos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras do Brasil, o Movimento Zapatista Mexicano, o Movimento Afrodescendentes e Indígenas Brasileiros, bolivianos, equatorianos, entre outros. Então, para essas reflexões, além da visão dos intelectuais, juntou-se também, no mesmo patamar de valor, de propriedade, estariam também as reivindicações desses movimentos sociais.
A partir daí já se começa a pensar não somente a crítica à colonialidade, mas também uma reflexão já dentro desses movimentos que aconteciam nos grupos subalternos. E surge a partir daí esse movimento não somente descolonial, que é a de crítica, mas também um movimento que vai além, vai para a ação, para o embate. E aí já se traz uma abordagem de decolonial. A esse movimento chama-se então o giro descolonial. É um giro no sentido de fazer girar mesmo, não é de ir em busca de novas perspectivas, de novas opiniões, de novas abordagens. Dentro dessa abordagem surgem então novas perspectivas e aí o Boaventura de Souza Santos, esse professor da Universidade de Coimbra, traz as suas definições e conceitos acerca das epistemologias do Sul, que é pensar exatamente esse fazer científico, esse fazer cultural, a partir desses povos subalternos. No Sul, no sentido geográfico, mas no Sul também no sentido simbólico, né? De todos os grupos mundiais que estivessem numa condição de subalternidade. A partir da perspectiva do suleamento das epistemologias do Sul, vem a ideia do suleamento de saberes, que esse termo sulear, né, foi inaugurado por um físico brasileiro que chama Márcio Donnel Campos, que trouxe esta possibilidade de utilizar como referência não apenas a estrela polar do norte, do hemisfério norte, mas também o Cruzeiro do Sul como uma referência para as pessoas que habitavam o hemisfério sul. Então, o termo sulear vem em contraposição ao nortear, né, que é tão comum no nosso vocabulário. Então, trazer um norte, a gente também pode pensar na perspectiva de buscar um sul. E é essa perspectiva que as epistemologias do Sul, de Boaventura de Souza Santos, de uma certa forma traz, a partir da sociologia das ausências, a partir da ecologia dos saberes, de trazer o saber científico tão valorizado quanto os outros saberes, os saberes populares, os saberes dos grupos étnicos diferentes, diversos em todo o mundo. E essa perspectiva é que se traz para a educação. E aí o nosso educador brasileiro, tão famoso e tão estudado, Paulo Freire, ele traz o sulear para a educação, pensando numa perspectiva de o termo sulear para defender e valorizar a identidade nacional, privilegiando a territorialidade dos estudantes, o processo educativo e de leitura de mundo. Então é a partir desta visão e dessas perspectivas que se analisa, e eu analisei e estou analisando, as leis afirmativas do Brasil, tentando ver de que maneira essas leis estão enquadradas neste novo movimento, no movimento do suleamento dos saberes. A pesquisa busca chegar ao seu objetivo final a partir de um percurso metodológico que diz respeito a uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, a partir da análise de 10 fotografias de estilo do processo de produção das mídias digitais realizadas pela Rede Anísio Teixeira, que é uma rede de produção e compartilhamento de mídias e tecnologias educacionais da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, entre os anos de 2009 e 2014. Entrevistas com 5 fontes que participaram das produções dessas fotografias de estilo que foram analisadas, mais outros 5 entrevistados que trazem mais valia à análise de compreensão da problemática, principalmente voltados, essas pessoas estão voltadas à área educacional, tanto formal, educação formal, como uma educação social, e uma pesquisa de campo que está sendo realizada no Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, que é uma escola que está localizada, tradicional, e que está localizada num bairro muito famoso da capital baiana, que é o bairro de Itapuã.
Pode-se dizer que, até o momento, essa pesquisa já encontrou indícios de uma tendência ao enquadramento dessas legislações afirmativas à abordagem descolonial, trilhando por um caminho para o soleamento de saberes, um soleamento da cultura nacional, da cultura diversa e plural que faz parte do universo brasileiro, e levando toda essa diversidade e pluralidade para o panorama educacional do Brasil. Então é isso, é um pouco dessa pesquisa, espero ter contribuído para as discussões neste evento e estou à disposição para maiores comentários. Muito obrigada.